Olá, primeira série, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre composição de movimentos, que está aí no finalzinho desse capítulo que a gente está vendo, que é o capítulo 8 de cinemática vetorial. A gente vai agora lá para a página 157 falar sobre esse tema, tá? Para concluir a cinemática vetorial. Quando a gente fala em composição de movimento, a gente está falando sobre movimentos que são independentes, mas eles se completam, tá? E eles utilizam o mesmo intervalo de tempo. Então, eu vou desenhar, vou explicar aqui uma situação para vocês. A gente tem aqui as margens de um rio, tá? E aí a gente tem a correnteza, tá vindo nesse sentido, tá? Da esquerda para a direita. A gente tem um barquinho que tá aqui no ponto A, o barquinho, e ele quer atravessar, quer chegar lá no ponto B. O que acontece? O barquinho vai indo, né? Mas a correnteza puxa ele no sentido dela, da esquerda para a direita. Então, vai acabar que ao invés do barquinho ir somente para frente, ele vai para frente, mas ele desce também com a correnteza. Então, acaba que o barquinho, ao invés de parar aqui no ponto B, ele vai parar aqui no ponto C. Então, ao invés de vir só para frente, ele vem para frente e para o lado. Então, ele faz, ao invés de fazer esse movimento, ele vai fazer esse movimento aqui de diagonal, tá bom? Como é que a gente vai calcular? A gente tem uma velocidade do barquinho, tá? O barquinho, ele tá nesse sentido, velocidade do barquinho, mas a gente tem também a velocidade da correnteza. São velocidades vetoriais. A velocidade da correnteza. E são grandezas perpendiculares. As velocidades são perpendiculares entre si. E aí a gente vai ter aqui, ó, deixa eu mudar a cor para ficar diferente. A gente vai ter aqui a velocidade resultante. Isso é uma soma vetorial. A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, a velocidade resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras velocidades. Velocidade do barquinho, velocidade da corrente. Esse tipo de situação de barco é o que a gente mais usa, mas pode ter outros exemplos, outras coisas, outros modelos que a gente vai calcular da mesma forma. Aqui no seu livro, ele chama a velocidade do barco de velocidade relativa, a velocidade da correnteza de velocidade de arrastamento e a outra de velocidade resultante mesmo. Não importa, tá? Não importa o que você vai colocar na letrinha aqui, desde que você saiba o que você está fazendo. Nós vamos fazer aqui um exemplo, o exercício resolvido R59, da página 159, para ver se ficou claro. Eu vou deixar o esqueminha aqui, vou só colocar a fórmula aqui embaixo para dar pra gente utilizar isso daqui, o espaço. Aí o exercício R59 diz assim, ó, tá na página 159. Um barco está com o motor funcionando em regime constante, ou seja, velocidade constante. Sua velocidade em relação à água tem módulo igual a 5 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade do barco em relação à água, velocidade relativa, 5 metros por segundo. A correnteza do rio movimenta-se em relação às margens com 2 metros por segundo constante. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens em 4 situações. Olha só. Eu vou anotar aqui, ó, a velocidade do barco, 5, e a velocidade da correnteza, 2. E aí ele vai dar situações pra gente calcular. A primeira situação,
O barco navega paralelamente à correnteza e no seu próprio sentido, ou seja, rio abaixo. Na letra A, o que está acontecendo? O barco está descendo. O barco e a correnteza. Então, a gente vai fazer simplesmente uma soma aqui. A velocidade resultante vai ser a soma 5 mais 2, 7. É metro por segundo? 7 metros por segundo. Tá. Ah, professora, você não falou que era Pitágoras? Nessa situação, tá bom? Então, presta atenção nas situações. B. O barco navega paralelamente à correnteza em sentido contrário, rio acima. Agora, pessoal, o barco tá indo para cima e a correnteza para baixo. O que a gente faz quando a gente tem dois vetores na mesma direção em sentidos contrários? A gente pega o maior e tira o menor. Então, a velocidade resultante vai ser 5 menos 2. Que vai dar 3. Letra C. O barco movimenta-se mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem. Então, ele está indo agora perpendicular às margens do rio. Agora, pessoal, a gente vai fazer essa continha aqui, ó. E aí, eu vou apagar aqui. E aí, agora ele tá indo nessa situação que a gente esquematizou aqui, ó. O barco tá indo perpendicular às margens e a correnteza continua do mesmo jeito, né? Então, a gente vai fazer teorema de Pitágoras. Então, a velocidade resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras velocidades. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. 29. A raiz quadrada de 29 não é exata. E aí, a gente vai extrair aqui 5,4 aproximadamente. Vou já colocar aqui a velocidade resultante aqui, ó. 5,4 metros por segundo. E tem uma última situação que diz, vou voltar aqui, que o barco movimenta-se indo de um ponto a outro, situado exatamente em frente da margem oposta. O barco movimenta-se indo de um ponto a outro, situado exatamente em frente à margem oposta. Isso quer dizer o quê? O barco vai de um jeito que ele vai chegar naquele ponto. Lembra que ele tinha saído de A e a intenção dele era chegar em B? Aqui está dizendo que ele vai chegar em B. Se ele vai chegar em B, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se jogar na diagonal. E aí, a corrente faz isso daqui e a velocidade resultante vai fazer isso daqui, ó. Vai fazer com que ele chegue lá no B. Gente, a mesma coisa, Pitágoras também, tá? Porque aí a resultante, ela é perpendicular à velocidade da correnteza. Então, o que acontece? O que a gente, no outro a gente chamou de resultante, que é a hipotenusa, perdi aqui. A hipotenusa vai ser a velocidade do barco, que é 5. 5 ao quadrado igual a da correnteza, que é 2 ao quadrado. E x, que vai ser a resultante nesse caso. 25 igual a 4 mais x ao quadrado. Quando eu subtraio 25 menos 4, eu vou ter 21. E a raiz de 21, deixa eu fazer aqui. A raiz de 21 vai dar 4,58 aproximadamente. Eu vou colocar 4,6 metros por segundo.
Tá bom, pessoal? Então é isso, são essas 4 situações. Se o barco tá indo no sentido da corrente, tá indo rio abaixo, acompanhando a corrente, soma as duas velocidades. Velocidade resultante vai ser a soma das duas. Se o barco tá indo na mesma direção, mas no sentido contrário, subtrai a maior velocidade menos a menor. No caso, a do barco menos a da correnteza. Então, ele vai conseguir subir mais devagar, com velocidade 3. A terceira situação, ele tá indo perpendicular ao rio. Então, ele tá indo de um ponto a outro. Ele tá tentando atravessar, chegar naquele ponto logo na frente. Então, a gente faz Pitágoras, onde os catetos são a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. E a hipotenusa é a velocidade resultante. E a última situação, que ele quer realmente chegar naquele ponto em frente que ele tá. Então, ele vai ter que se jogar para o lado de lá, ele vai ter que se jogar na diagonal e nesse sentido, para a correnteza puxar ele para baixo. E aí, a resultante dá bem naquele ponto que ele queria chegar, tá bom? Então, pessoal, aí aqui quem fica sendo a hipotenusa é o barco, velocidade do barco, e os catetos são a velocidade da corrente e a velocidade resultante, tá bom? Então, são essas as situações, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção na hora de resolver os exercícios. Por quê? Aqui é bem fácil, bem claro, né? Agora, essas duas situações a gente tem que pensar bem direitinho, analisar direitinho pra ver se a gente tá fazendo corretamente, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente terminou aqui o capítulo 8. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se por acaso ficar, manda lá pra mim no grupo de dúvidas ou ainda no e-mail, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.